Olá, meus amigos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Com muita alegria e satisfação na minha alma, que eu cumprimento a noiva do Cordeiro, a Igreja de Cristo e todos os irmãos com a paz do Senhor. Você, meu amigo, irmão, que ainda não é inscrito em nosso canal, vá lá no sininho das notificações, aperta daquele sininho lá e já seja inscrito aqui no nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Meus irmãos, hoje nós iremos ministrar uma mensagem que está inserido em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi escrito por Lucas. Lucas foi missionário nas viagens de Paulo, Lucas é historiador e Lucas também é médico. Lucas foi que escreveu Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 1, Atos dos Apóstolos, nós conhecemos como o livro histórico do Novo Testamento, da Nova Aliança. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Guarda esta minúcia aí, lugar, palavra lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora, verso de número 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se a grande multidão e estava confusa. Ora, capítulo 2 e o versículo 37. Ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Ora, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele mesmo dia agregaram-se quase 3.000 almas. Graças a Deus por essa palavra. Nós iremos ministrar uma mensagem que o Espírito Santo ministrou a minha alma, meu espírito. E o tema que nós vamos abordar aqui é receitas do Pentecoste. Vamos ministrar uma mensagem curta, bem curta, porém objetiva. Receitas do Pentecoste. A primeira receita do Pentecoste é a receita do propósito, tá bom? Receita do propósito, estavam todos no mesmo lugar. A segunda receita do Pentecoste é a receita da coletividade. Você vê que o Espírito Santo desceu num grupo de quase 120 crentes, né? Ali está falando de coletividade. E o Espírito Santo, ele tem esse segredo desse manifestar onde tem essa comunhão, esse grupo coletivo. Então o Espírito Santo desceu, não foi para uma pessoa, desceu no grupo de quase 120 pessoas. Isso está falando de coletividade. Então esse poder coletivo ainda, o Espírito Santo tem esse desejo, né? Tem esse anseio de manifestar no grupo da igreja, no meio do corpo da igreja, onde tem pessoas que têm um desejo de ser cheia do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo procura esse lugar onde tem essa coletividade. Então a segunda receita é a receita da coletividade. A terceira receita do Pentecoste é a receita da origem. Veio do céu. Irmão, isso aqui é tremendo, essa minúcia aqui. Nós que somos às vezes muito criticados por algumas pessoas, algumas igrejas, nós temos uma origem. Nós não somos qualquer pessoa, não. E a nossa origem é do céu, né? Nasceu no céu o Pentecoste e veio do céu. Então isso nos traz essa revelação, que a Bíblia traz essa revelação. Nós temos uma raiz, nós temos uma origem, nós somos qualquer povinho, não. Então a terceira receita do Pentecoste é a receita da origem. Você que é pentecostal, você que é pregador pentecostal, você que é um pastor pentecostal, você não é qualquer pessoa, não é um povinho, não. Você que é cantor, cantora,
continue levando o louvor pelo fogo que Deus te deu. Você que é pregador de fogo, você tem uma origem, você é pentecostal e pentecostal tem raiz. Essa raiz nasceu no céu. Nós temos uma origem, a receita da origem. A quarta receita é a receita das línguas repartidas. Quando o texto diz, e viram línguas repartidas. Irmãos, isso aqui traz uma lição grande para nossos dias. O Espírito Santo desceu como línguas repartidas. Quando a Bíblia vai revelar repartidas, né, isso nos traz uma lição, né, para arrancar o ego das pessoas, porque existe muitas pessoas com egoísmo, acha que só é ele. Mas quando as línguas são repartidas, Deus está dizendo que não é Deus egoísta. Deus é aquele que tem o prazer de repartir. Então, Pentecoste, nós aprendemos que quando a gente tem amor, nós devemos repartilhar, né, esse amor com o próximo, ajudando o próximo. Então, a quarta receita é a receita de repartilhar. Então, precisamos repartilhar, né, as pessoas necessitadas, né, as pessoas que estão precisando de uma ajuda na fé, pessoas que estão precisando de uma visita. Precisamos repartilhar esse amor. Então, a receita do Pentecoste é a receita da repartilha. Então, repartilhe o que você tem. Se você tem pouco, mas divida com seu irmão. João Batista dizia, quem tiver 2 túnicas, que reparta uma com seu irmão. Então, Pentecoste, ele arranca esse ego, né? Esse ego que às vezes o homem tem. Pentecoste tem esse segredo de repartilhar. Apesar de que aqui está falando das línguas estranhas, né? As línguas foram repartidas, mas eu estou aplicando essa minúcia aqui, que como apareceu a palavra repartidas, então Pentecoste é repartilhar. Então repartilhe a propagação do evangelho com o seu vizinho, visite um irmão desviado, visite aquele crente que está fraco. Então repartilhe, né, essa comunhão, repartilhe esse amor. Então Pentecoste é Pentecoste de repartilhar. Não podemos deixar esse egoísmo dentro do coração. Você que ganha bem, você que é um crente, que é um empresário, repartilhe com os irmãos necessitados, com os irmãos pobres, tá bom? E não vá dar coisas usadas, não. Dê o melhor, dê coisas novas, porque nós somos de repartir. Nós fazemos parte desse grupo, o grupo de repartilhar. Então, quarta receita é a receita da repartilha. Pentecoste é repartilha, tá bom? A quinta receita do Pentecoste é a receita do fogo. Viram línguas como de fogo. Fogo aqui é glória. Então, Pentecoste desce a glória de Deus. Então, a quinta receita é a receita do fogo da glória. Ou seja, a receita da glória, porque tem fogo. Sexta receita é a receita do barulho. Irmãos, isso aqui é tremendo. Os que vieram de outras nações, estavam debaixo do céu, quando viu, né, aquele som, aquele barulho, aquele movimento, eles foram até lá, estavam confusos, né? Porque aquele barulho chegou até do outro lado, onde estavam aquelas pessoas. Então, Pentecoste, o impacto do Pentecoste, ele gera barulho. Eu gosto de uma frase que um pregador uma certa vez disse: nem todo barulho é avivamento, mas todo avivamento tem barulho. Então, a quinta receita do Pentecoste é a receita que ele causa barulho. Sétima receita do Pentecoste é a receita do corre. E a Bíblia diz no verso 6. Verso 6 eu vou ler aqui. E correndo aquela voz. Ó, irmão, isso aqui é tremendo. A voz
do Pentecoste, ela corre. Eu vou repetir de novo. A voz do poder pentecostal corre. Não fica só numa igreja. Isso aqui é tremendo, isso aqui é sobrenatural numa igreja pentecostal. Pentecostal, você que é pastor, não tenha medo. Não tenha medo que a sua igreja vai, sendo ela pentecostal, o Espírito Santo vai correr, vai fazer correr o movimento e vai atingir, alcançar o bairro, a cidade, né? Vai bairros, a cidade, os vilarejos, o subúrbio, as tribos, né? Os povos. Então, Pentecoste não, ele é tão poderoso que ele não fica só no lugar. Pentecoste, o poder, ele corre, e correndo aquela voz. E o Espírito e o movimento do Pentecoste não é só correr, não, ele tem uma voz. Eu vou repetir a minúcia que Deus me ministrou aqui. Pentecoste corre, não é em silêncio, não, corre com uma voz. Então a sétima receita é a receita do barulho, a receita do corre. Oitava receita, a receita da curiosidade. Eles vieram de fora para ver o que estava acontecendo. E o poder do Espírito Santo, quando faz barulho num bairro, ou numa rua, ou no centro de uma cidade, seja uma igreja no centro da cidade, no comércio, irmão, as pessoas vão vir, e as pessoas vieram de lá, para perto do cenáculo, porque eles viram uma curiosidade, eles ficaram confusos com aquele barulho todo. Então, Pentecoste, o poder do Espírito Santo, ele causa curiosidade. Então, a oitava receita, a receita da curiosidade. Nona receita, a receita da expansão. Não existe Pentecoste sem crescimento. O Pentecoste, o pacto do Pentecoste, o maior pacto é a expansão. E o Espírito Santo, ele deseja expandir esse movimento dele, esse movimento pentecostal, esse movimento do fogo. Ele tem que se expandir. Né? O reino de Deus, através do Pentecoste, tem expansão. Então a nona lição é a receita da expansão, ou seja, Pentecoste gera crescimento. A décima receita é a receita da exposição da palavra. Pedro se levantou e abriu ali as escrituras. Irmão, você duvida de um lugar onde as pessoas não abrem as escrituras, não abrem um texto bíblico e traz exposição. Pentecoste tem que ter exposição bíblica, tem que ter exposição de Bíblia. O povo tem que crescer no conhecimento. Pedro vai trazer, o profeta Joel, a promessa que diz a efusão do Espírito Santo, que Deus disse que essa fusão ia descer na terra sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os jovens teriam visões, e os velhos sonhariam sonhos. A efusão do Espírito Santo desceu no Pentecoste. Então, nós temos que trazer exposição de palavra. Não existe um movimento real, genuíno, verdadeiro, sem exposição de palavra. Pedro abriu as escrituras, né? Não que ele literalmente, mas ele trouxe a promessa do profeta Joel, que é um profeta menor, e ali houve exposição. Então, Pentecoste, a receita é a receita da exposição da palavra. E a décima receita do Pentecoste é a receita da convicção. A Bíblia diz que quando aquela multidão viu Pedro se levantar, eles compungiram, eles sentiram convicção. Compungir é sentir convicção do seu pecado, é sentir mazela do seu estado pecaminoso. Ele vai reconhecer, né, a natureza que ele está envolvido. Então, o pecador, quando ouve a mensagem do Evangelho, ele vai sentir convicção, vai compungir, ou seja, vai sentir uma tristeza profunda do seu pecado. Então, Pentecoste, o décimo receita aqui, gera convicção no coração do pecador. 11ª receita aqui é a receita do convite. Irmão, em Pentecoste tem que ter convite. A igreja precisa fazer os apelos. Existe muito culto nas igrejas pentecostal que eu já vi, que não está tendo um apelo.
A Bíblia vai dizer, o que faremos nós? E Pedro diz assim, arrependei-vos e vós sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Olha o convite espiritual de Pedro. Então, Pentecostes, uma igreja pentecostal, que tem a natureza pentecostal, ela não pode esquecer, o pregador não pode esquecer a introdução da mensagem, o corpo, a conclusão e lançar rede. A eficiência e a eficácia de uma pregação está quando o pregador lança o convite. As igrejas hoje precisam despertar e deixar mais tempo, né? Não é só uma coisa miojo, como se fosse um miojo, um apelo miojo, não, um convite miojo. O convite tem que ser mais amplo, tem que ser mais tempo, né? Então, 11ª receita do Pentecoste, a receita do convite. Lance o convite, lance a rede, faça o apelo. Então não existe Pentecoste sem apelo, não existe Pentecoste sem a receita do convite. Então a 11ª receita é a receita do convite. E a 12ª receita do Pentecoste, irmão, isso aqui é tremendo. E naquele dia os que receberam a palavra de bom grado foram quase 3.000 almas. Olha o poder, a efusão do verdadeiro pentecostalismo clássico. A essência do pentecostalismo clássico. O poder foi tão grande que eles não receberam, o texto vai dizer que eles receberam com angústia, receberam com tristeza, não, receberam com bom grado a palavra. E naquele dia agregaram-se, olha essa palavra aí, agregaram-se, quase 3.000 almas. E a 12ª receita do Pentecoste, não existe Pentecoste sem agregação de almas, sem colheita de almas. Então, a 12ª receita do Pentecoste é a colheita de quase 3.000 almas. Eu profetizo para você, para a sua igreja, esse Pentecoste, essa efusão vai invadir a sua igreja e haverá colheita abundante no seu ministério, na sua igreja. Pentecoste, impacto sobrenatural, é a colheita dos pecadores rendendo-se a Cristo. Amém? Receba essa palavra simples e objetiva em nome de Jesus.